Dando um bom dia a todos, então, agradecendo a presença. E daí vamos fazer a abertura da primeira audiência pública de 2025, que vai apresentar o relatório de avaliação e demonstração do MGS do terceiro quadrimestre de 2024 da saúde. O relatório detalhado do quadrimestre anterior, então. De imediato, passo a palavra para o responsável da Secretaria da Saúde, que vão se apresentar os relatórios. Então. Bom dia, presidente. Bom dia aos senhores, à senhora vereadora, aos presentes. Eu sou secretário da Fazenda e vou fazer a apresentação do relatório do MGS, referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Como isso é uma questão legal, a gente precisa desses dados para validar ele no sistema do Estado, que todos os documentos vão ficar aqui uma cópia com os senhores, para qualquer dúvida, olharem. Tem cópia de extrato, tem despesa, tem receita, enfim, tem um resumo de o que entrou, o que saiu, o que é gasto dentro da saúde. E a gente vai fazer um relatório mais sucinto, porque senão a gente demora muito apresentando todos. Então, o que a gente vai fazer? Aquilo que houve de receita, o que houve de despesa por fonte municipal, estadual e federal, nesse quadrimestre. Começando pela parte da receita municipal, havia um saldo nas ações de saúde de 112.834,51. Obteve-se uma receita no quadrimestre de 1.643.404,52 e despesa no período de 1.535.895,20, ficando um saldo de 109.835,31. Não, ficando um saldo, deixa eu olhar aqui que eu errei o relatório, ficando um saldo de 287.709,70, e na parte de alienação de bens ficou um saldo de 18.031,52. Na fonte estadual, havia um saldo de 375.175,81 no período. Obteve-se a receita de 78.842,29 e despesas de 288.089,70, permanecendo um saldo de 165.928,40. Já na fonte federal, o saldo de 796.810,74, ocorrendo uma receita de 427.336,37 e com uma despesa de 579.822,71, e ficando um saldo em 31 de dezembro de 644.324,41, perfazendo um somatório das três fontes, permaneceu um saldo positivo de 937.128,64, e que foram investidos 17,30% dos recursos do município na saúde, atendendo à determinação constitucional que obriga o município a investir no mínimo 15% em saúde. Nós temos recursos que não foram investidos ainda, que é aquela conclusão do prédio da nova unidade básica lá, que ainda permanece um valor para se investir esse ano, e recursos da saúde que a gente vem executando os programas, e às vezes a gente não consegue gastar tudo conforme o dinheiro vai chegando. Então ele fica acumulado, mas no segundo, no terceiro mês seguinte a gente consegue ir eliminando esses recursos. Então os dados do MGS seriam isso, e eu vou deixar com a casa esse relatório para consulta, para análise. Qualquer pergunta ou qualquer dúvida, a gente fica à disposição dos senhores e da senhora. Tem a parte do RDK e que a Jake vai apresentar. Bom dia a todos. Sou a Jake Debona, da empresa Excelência Assessoria,
e vou apresentar para vocês o relatório detalhado quadrimestral anterior, que refere-se aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Apresentamos o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior da saúde do município de São José do Inhacorá. Esse relatório tem como objetivo prestar contas à sociedade e aos órgãos competentes sobre a execução das ações e serviços de saúde desenvolvidos no período em conformidade com a legislação. O RDQA é um documento obrigatório, preenchido de acordo com a legislação vigente, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141 de 2012, que regula a aplicação de recursos e a transparência das ações de saúde pública. Ele reflete o compromisso da gestão municipal em garantir que os serviços oferecidos à população estejam em consonância com os planejamentos estratégicos e metas estabelecidas no plano plurianual e no plano anual de saúde. A apresentação desse relatório demonstra a seriedade e a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde em promover uma gestão eficiente, participativa, voltada para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. Neste documento, destacamos as ações realizadas, os recursos aplicados, os indicadores de desempenho e os desafios enfrentados no quadrimestre, buscando sempre a otimização do sistema de saúde e o atendimento pleno das necessidades da população. Então, como o Muxa falou, a contabilidade realiza a prestação de contas do MGS, que são os recursos repassados pelo governo do Estado, e o CIOPS, que é a prestação de contas dos recursos do governo federal. E a Secretaria Municipal de Saúde trabalha em consonância com a Secretaria da Fazenda na questão dos recursos com as metas. Por quê? Os recursos que são repassados para os municípios dependem das metas atingidas. Então, hoje o município, posso dizer, até a nível de estado, ele vem tendo uma nota muito boa, tá? Na região, no terceiro quadrimestre, ele ficou em terceiro lugar da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde, porque quanto menor o município é mais difícil de atingir as metas. Um exemplo, gestante. Gestante, a meta é 45%. Se eu tiver 3 gestantes, 4 ali no quadrimestre, que conta para o indicador, se uma faltar, eu já não vou atingir. E a questão da vacina também. A questão da vacina, se eu tiver 10 crianças para vacinar e uma não comparecer, porque tem pessoas que optam em fazer pela rede particular. O município também não atinge a meta. Então, o que a gente está planejando? Trazer mais informações ainda para a população em relação a isso. E, nesse ano, a partir de maio, vai ter mudanças na saúde, as metas vão aumentar e também nós dependemos muito da questão dos agentes de saúde. Eu até me atrasei um pouquinho, porque eu estava lá pedindo para eles permanecer na secretaria, porque é essencial. Se o trabalho dos agentes de saúde não funcionar, a equipe vai sair prejudicada. Eles precisam atualizar todos os cadastros, eles precisam estar com os cadastros completos, eles estão com cadastros. A família está cadastrada, mas o cadastro está incompleto, eles vão ter que atualizar e o prazo é 30 de abril, porque senão o município vai ficar prejudicado. Porque quem faz o cadastro da família é o agente de saúde. A equipe, os profissionais que estão ali, eles recebem o paciente, mas eles não atualizam o cadastro. Então, hoje a gente vai fazer uma reunião com eles, né? A semana passada já teve a 14ª coordenadoria aqui no município, por causa dessa questão dos agentes comunitários de saúde. Então, eu também vou deixar uma cópia para vocês, tá? Do relatório. Aqui nesse relatório, ele tem uma coluna do que nós pactuamos. Nós fizemos uma reunião com a coordenadoria e é pactuado. Cada município tem a sua pactuação e, durante o ano, nós precisamos atingir essas metas.
Então, nesse relatório, contempla quantos atendimentos teve. O número de atendimentos aqui, pelo número da população, é bastante alto. As pessoas realmente procuram unidade básica de saúde. Eu sei que, muitas vezes, para a Câmara de Vereadores, pensam, mas nas secretarias de saúde tem muitos funcionários. Hoje, como está tudo informatizado, o profissional fica maior parte do tempo inserindo dados em sistema no atendimento do que atendendo o paciente. Os médicos, às vezes, me dizem, tá, Jake, ou eu vou inserir os dados ou eu vou tocar no paciente, porque está ficando inviável e vai ficar pior. Então, vocês, como Câmara, eu acho que vocês têm que saber como que é o funcionamento. Eu acho que seria até importante vocês irem um dia lá na secretaria, porque agora vai ter os atendimentos online, é obrigatório os municípios fazer. Tu chegou a consultar com o doutor Alexandre, tu precisa de um traumato? Nem sempre vai ser encaminhado para um traumato. O doutor Alexandre vai ter que fazer uma teleconsulta, que é com um médico do Ministério da Saúde, que vai estar disponível para consultar o paciente ali no ato que ele chegar na unidade. É uma consulta online, na verdade. A gente até teve num treinamento em Porto Alegre, tinham 500 profissionais de saúde, e principalmente quem é da nossa região, municípios menores, eles disseram, vocês não conhecem a realidade do nosso município, vocês sabem que os pacientes não gostam de esperar. E agora vai ser assim. O que o governo quer? Ele quer diminuir as filas nos hospitais. Ele quer diminuir as filas nos hospitais e foi uma maneira que ele achou. Nós vamos ter que montar uma sala do telesaúde com equipamentos. A semana passada a gente respondeu um questionário onde cogitava-se até a possibilidade... Tu participou da resposta do questionário? Que tinha até drone. Então, assim, eles estão investindo, o Ministério vai investir muito na questão de equipamentos, né, de informática, mas não vai ser fácil nós explicar isso para os pacientes. SUS digital. Não vai ser fácil nós explicar isso para os pacientes, e a gente sabe que aonde eles vêm reclamar é para os vereadores. Por isso que eu acho interessante vocês conhecer como que é o processo de atendimento, então, a partir desse ano. Então, no ano foram 9.117 atendimentos de visita domiciliar, 18.544 atendimentos, procedimentos, 23.466, e atendimento odontológico, 1.412. Então, é um número bastante alto pelo número de habitantes que tem aqui, né? Então, para vocês saberem o que o município pactuou, elaborar um plano de educação permanente na saúde. Aqui ainda o município não tem uma tarde que é trabalho interno, que isso vai ser uma exigência, porque para os profissionais fazer treinamentos de educação em saúde. No mínimo, uma tarde no mês é obrigatório ter agora esse treinamento em saúde. Isso não significa que o funcionário vai tirar esse dia para sair, ele vai vir, é trabalho interno, eles vão estar lá na Secretaria de Saúde. Realizar capacitações sobre temas da saúde, nós tínhamos programados 3, foram realizadas 3, manter a cobertura populacional DSF, nós pactuamos 100%, atingimos 100%, manter a aquisição de equipamentos dos EPIs, nós pactuamos 100% e foi cumprido 100%, manutenção dos sistemas de informação da Secretaria Municipal de Saúde, então nós temos o ESUS PEC, o prontuário eletrônico, e temos o sistema da farmácia, foi mantido os 2. Garantir o funcionamento das atividades da ouvidoria do SUS. A ouvidoria do SUS, nós temos um profissional que é responsável no município, que quando o paciente faz uma denúncia, liga, isso cai para esse ouvidor do município, né?
fazer a resposta. Não tenho conhecimento se aqui no município teve alguma denúncia na ouvidoria do SUS, até porque isso é uma questão sigilosa. Fiscalizar e avaliar a execução dos instrumentos, então, do Plano Plurianual, da LDO, da LOA e do relatório quadrimestral e o relatório anual. Até o dia 30 de março, nós vamos estar apresentando o relatório anual de gestão, porque são 3 relatórios quadrimestrais durante o ano, e até 30 de março nós precisamos unir esses 3 relatórios e encaminhar também aqui para a Câmara. Manter em 0 o número de óbitos maternos, não teve óbito materno. Reduzir as internações por causa sensíveis de atenção básica. Nós tínhamos pactuado 55%, e nós conseguimos chegar em 28,57%. Isso é bom. Tem indicadores que quanto maior for o percentual, melhor, e outros quanto menor. Então, nós tínhamos pactuado 55%, nós conseguimos atingir 28%. Nós precisamos diminuir as internações hospitalares. O que o Ministério entende por essa meta de reduzir as internações? Problemas que poderiam ter sido resolvidos na atenção básica e que acabaram encaminhando para os hospitais ou para o PADU. Então, esse indicador também melhorou bastante. A Secretaria de Saúde conseguiu resolver a situação do paciente ali sem deslocar para um hospital. Manter a unidade básica com sanitização. Nós programamos 2, neste ano foi feito 1. Garantimos equipamentos, materiais e insumos necessários para o funcionamento da unidade, programado 100%, porque se não tiver material não tem como estar em funcionamento, e então 100% também. Estudar a possibilidade do plano de carreira para os profissionais da saúde. A gente pactou um estudo, não foi realizado. Avaliar e monitorar as ações e serviços de saúde próprios e contratados conveniados. Então, isso refere-se aos hospitais, né, os contratos que tem com o Hospital de 3 de Maio, Boa Vista. Pactuamos 4 e mantemos os 4. Reduzir o número de mortalidade infantil, pactuamos 0, porque o Estado exige que os municípios pactuem 0. Não teve mortalidade infantil no município. Qualificar o processo do trabalho do agente comunitário de saúde. Nós pactuamos 12 encontros, foram realizados 12 encontros. Aquisição de veículos para transporte das equipes de saúde da família. Tinha sido pactuado a aquisição de um veículo, então, entre os meses de setembro a dezembro, e não foi adquirido esse veículo. Fortalecer as ações do Conselho Municipal de Saúde com treinamentos. Na verdade, treinamento específico para o Conselho de Saúde, a gente não fez. Isso é conversado com eles nas reuniões do Conselho. Mas, também, agora, nós precisamos reativar o CIACS, que é um sistema dos Conselhos Municipais de Saúde, que cada conselheiro vai ter a sua senha e vai ter que... E as reuniões, as dúvidas, eles vão poder fazer curso online nesse sistema também. Tudo hoje está gerando em torno de sistemas, né? Manter as ações visando disseminação de informações e prevenção e promoção à saúde. Normalmente é utilizado a página da Prefeitura. Ontem eu vi que o município publicou lá na página sobre o programa Rede Bem Cuidar. Então, é levar informação para a comunidade dos programas que o município tem. Permanência do município na rede estadual de urgência e emergência. Pactuamos 1, permaneceu 1. Identificar e garantir acompanhamento do pré-natal à gestante com suspeito de diagnóstico de sífilis. Pactuamos 100%. Manter em 0. Manter e ampliar a melhoria dos registros nos programas relacionados ao sistema de informações. Esse não tem como nós medir. Eu coloquei 90%, porque, na verdade, assim, ainda tem algumas adequações que nós precisamos regularizar, que está relacionado, então, com essa questão dos agentes de saúde, que não está 100% ainda como deveria ser.
tem cadastro de agente de saúde que está atualizado 100%, mas aí eu vou lá e olho, não está completo. Tem que estar completo e atualizado. Manter a central de marcação de exames e consultas, permanece, né, lá onde a Morgana está, nós chamamos de setor de regulação. Manter a adesão do programa Saúde na Escola, nós fizemos adesão, então todas as escolas do município foram contempladas com esse trabalho, que já vinha sendo desenvolvido no ano passado, e o município atingiu 100% das metas pactuadas também. Reduzir o número de óbitos prematuros. Óbitos prematuros, ele se refere aos pacientes de 30 a 69 anos. Isso também é uma meta. O Ministério quer que, nesta faixa etária, sejam realizadas ações para que não venham a óbito. E nesse quadrimestre, nós tivemos 3 óbitos de pessoas nessa faixa etária. Realizar o preenchimento da ficha de notificação. Então, as notificações, elas são realizadas pelas enfermeiras, e também o que acontece no hospital é levado até a secretaria para inserir no sistema. Até notificações do trabalho. Tá? O senhor estava lá no interior, se cortou com facão, com uma enxada, isso é uma notificação do trabalhador. Fazendo comida, se queimou, se cortou, notificação. Então, isso também é uma pactuação nossa. Garantir o atendimento de 45% das gestantes, conforme preconiza o Ministério, que é a gestante chegar até a 12ª semana no posto de saúde e ter, no mínimo, 6 consultas. Nós tínhamos pactuado 55, atingimos 89. Garantir o funcionamento... essa folha está repetida. Desenvolver ações da prevenção do uso de álcool, drogas na adolescência. Isso são palestras que são feitas nas escolas também. Eu acredito que o CRAS também faz esse trabalho. Manter a incidência de HIV em menores de 5 anos. Foi 0, pactuamos 0 e foi 0. Ampliar o número de testagem rápida de HIV e sífilis. Então, a Secretaria de Saúde, ela disponibiliza o teste rápido em todos os pacientes, mas na gestante e no parceiro também nós temos a meta de 60%. Se nós tivermos 10 mulheres grávidas, nós precisamos que a gestante e o parceiro realizem esses testes. Aumentar a proporção de contratos examinados de casos novos de tuberculose, com o objetivo de detectação precoce do caso da doença. Se o paciente chegar na unidade e for diagnosticado com tuberculose, também tem que notificar, mas tem que encerrar essa notificação. Município, 100%. Manter a avaliação multidimensional da pessoa idosa. A nossa meta para o ano, nós pactuamos além do que o governo do Estado nos solicitou. Nós pactuamos 50%. Para o ano todo. Neste quadrimestre, nós atingimos 14,65%. Para o Estado, então, nós atingimos a meta. Nós que pensamos em elevar ainda mais esse trabalho e não conseguimos, então, atingir no quadrimestre. Mas, no ano, se nós somar os 3 quadrimestres, com certeza, nós vamos ter ultrapassado essa meta. Manter a razão de exames de mamografia. Nós pactuamos 0,80. Nesse quadrimestre, atingimos 0,25, mas isso não é problema aqui no município. Até em anos atrás, o município ficou entre os 10 melhores do Estado, ultrapassando 100% destas metas, porque elas têm o hábito de fazer lá em outubro, que tem a campanha Outubro Rosa. Manter o programa Rede Bem Cuidar. Então, no primeiro momento, no primeiro ciclo, era cuidado com a pessoa idosa. Agora, neste ano, até 2027, é o cuidado materno, paterno, infantil.
Realizar um estudo epidemiológico para saber do agravo do câncer, quais os fatores que implicam realizar campanhas preventivas. Então, esse levantamento já está sendo feito, tá? De quantas pessoas tem com câncer no município. Nós vamos começar desde o ano de 2021, porque nós precisamos ter uma linha de anos anteriores e tentar descobrir qual a causa desse câncer. É mais pessoas do interior, o problema está na água, é questão de agrotóxico, enfim. Tentar descobrir o porquê que o município tem esse número de pacientes oncológicos. E em todos os municípios, assim, é bem significativo o número de pacientes que estão em tratamento ou que estão em acompanhamento. Realizar ações com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, a questão do lixo, com o setor de planejamento e urbanismo, a viabilidade da rede de água tratada nas comunidades que ainda não possuem. Tem um programa do governo do estado, que é de 2021, através de um decreto, que se chama Poço Legal. Sei que existe muita resistência do pessoal do interior na questão do tratamento dos poços. Eu não sei aqui como que é, mas a gente está enfrentando muito problema. Eles não querem o tratamento porque eles estão acostumados com aquela água, tá? Mas a análise das águas está detectando coliformes fecais e, mesmo assim, eles não querem o tratamento. E a água é um tema que o governo do estado vai cobrar bastante dos municípios. Então, todos os poços vão ter que ter água tratada. Garantir a cobertura vacinal das rotinas para as crianças. Então, a meta era 95%, como eu expliquei para vocês, nós atingimos 90%, porque se nós tiver 10 crianças e uma faltar, a gente já não atinge a meta. Manter e ampliar o programa de planejamento familiar. Esse trabalho é feito normalmente com as mulheres, a questão de uso de anticoncepcionais, a mulher está ciente se ela quer uma gravidez ou não. Eu vi que as gurias também realizaram um grupo de gestante essa semana, né? Então, essas são ações dessa questão do planejamento familiar, que inclui, além dos métodos anticoncepcionais, também questão do grupo de gestantes. Disponibilizar o teste do pezinho, orelhinho e olhinho, conforme preconiza o Ministério da Saúde a todas as crianças. Isso também foi 100%. Garantir equipamentos necessários para a realização de ações de serviço, 100%. Desenvolver todas as ações e serviços no plano de vigilância em saúde. A questão da vigilância em saúde a gente vai ter que rever. Na verdade, a gente teve bastante troca de funcionários, né? Isso também acaba atrapalhando um pouquinho. Então, vai ter que ser revisto esse plano, e nós tínhamos 14 metas para atingir e nós atingimos 9. Atualizar anualmente o registro geográfico dos imóveis do parâmetro urbano. Isso é aquilo que eu falei para vocês, a questão dos agentes comunitários de saúde. Manter o credenciamento junto ao Laboratório de Análises Clínicas, solicitar ampliação junto à 14ª Coordenadoria Regional de Saúde e o aumento de cotas de exame e consultas através do GERCOM. O GERCOM é um sistema que nós lançamos a solicitação de exames e de consultas especializadas. Só que cada município tem uma cota, e nós chegamos à conclusão que nós precisamos solicitar para ampliar essa cota. Mas nem sempre que a solicitação é feita, a gente consegue ampliar. E agora tem um programa que se chama Mais Especialidades. Eu não sei, Iliete, se vocês receberam do Hospital de 3 de Maio. Eles receberam um bom recurso do governo do estado, tá? Nas questões de cirurgias. E eu achei muito estranho, porque eles ofereceram para Humaitá cirurgia de cataratas, e nós nem somos referência de 3 de Maio. E eles ofereceram... Hã? Não tem? Deve ser por isso, então, que na região não tem, eles estão oferecendo para as outras regiões.
Eu não vi o que ficou para eles, porque teve alguns hospitais que optaram por traumato, que eu acho que é a maior dificuldade que nós temos, é a questão de traumato. Muitas vezes o paciente faz a cirurgia, o médico diz que tem que retornar em 7, 10 dias, a gente tenta agendar o retorno e não consegue. Garantir o acesso de internações em casos de transtornos mentais e comportamentais. Isso seria a questão da saúde mental. Então, é garantir que toda pessoa que tenha algum problema mental, que além do tratamento que é realizado, atendimento psicológico, se ela precisar de uma internação, seja garantido isso a ela. Mas isso é bem tranquilo, pode demorar de 2 a 3 dias, mas a saúde mental, isso não é um problema também, porque possui vaga. Implantar o sistema Horus, é um sistema lá da farmácia, que nós precisamos implantar o Horus para que nós consiga se credenciar no programa Qualifar SUS. É um programa do Ministério da Saúde, que vem 4 parcelas de R$6.000 por ano, que não é para comprar medicamento, mas para melhorar a questão de móveis, equipamentos para a farmácia. Então, seriam essas as metas que nós pactuamos, tá? E agora, eu acredito que nos próximos dias a coordenadoria vai estar nos chamando para fazer a pactuação de 2025. Então, vai ficar uma cópia do relatório aqui para vocês também, e vejo que qualquer dúvida que vocês tenham em relação, às vezes, a demora de exame, a questão de medicamento, vocês devem procurar a Secretaria de Saúde para ver como que acontece esse atendimento. A questão dos medicamentos. O que eu vejo é que os municípios estão gastando bastante recurso na aquisição de medicamentos, sendo que esses medicamentos são de responsabilidade do Estado, porque nós temos uma lista que são medicamentos básicos, que tem que estar disponível na farmácia do município. Agora, outros medicamentos é de responsabilidade do Estado. Por isso que existe o processo administrativo e o processo judicial. O paciente, às vezes, ele não quer vir 2, 3 vezes na secretaria para fazer esse encaminhamento, mas eu vejo que é uma questão que o município vai ter que começar a regrar, porque os municípios gastam muito recurso, tá, na aquisição de medicamento e na questão do auxílio. Vocês aqui têm o hábito do auxílio. Tem municípios que eles não auxiliam nada. Primeiro medicamento nós vamos te fornecer e tu traz aqui, nós vamos encaminhar processo. Porque difícil é tu encaminhar a primeira vez, depois é só renovação. Grande percentual dos recursos da saúde está indo na aquisição de medicamentos. Sendo que o Estado, aqui para vocês agora, eu não vou lembrar precisamente, mas o governo do Estado deve estar mandando para vocês, na aquisição de medicamento, R$550 por mês, e o governo federal, porque é 50, uns 1.100, no máximo. Não dá, às vezes, para comprar a medicação de um paciente que chega na unidade. Pode? Na verdade, nos indicadores do CIOPS, o município gasta em média de 6% a 8%. Dos 100% do total da saúde é o gasto em medicação. Dos 15%? Não, dos 15%, daí tu transforma em 100%, né? Desses a gente gasta de 6% a 8% em medicação. Eu acho isso um absurdo. Eu, particularmente. Com convênios de hospitais e CIMAL. Não, vocês não é CIMAL, vocês é COFRON.
Mas é bastante medicação. Seria isso? Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram questionar. Se mais alguém tiver dúvida, um questionamento, alguma coisa, uma pergunta a fazer, está aberto o espaço. Cumprimentar a todos presentes e eu não sei se eu entendi bem. É sobre a questão da água dos poços, que eu me lembro, todos os poços do município estão com clorador. Então, a questão é se está sendo usado cloro de fato. Porque no tempo que eu trabalhei na saúde, Então, se não está... Se tem amostras que apresentam alguma deficiência ou a presença de coliformes, então é uma falha da vigilância, né? Porque não tem o morador lá querer uma água sem cloro, sabendo que isso é prejudicial. Esse tempo passou, gente. Quantos poços vocês têm? Nos poços particulares? Não. Eu acho que ela contou muito aquele pessoal, e isso já foi orientado para não fazer mais. Muitas vezes foram coletadas amostras de água de propriedades privadas que não têm clorador. E isso, a partir de agora, nós não podemos mais fazer, porque isso está em nosso indicador. Justo. Na verdade, toda a coleta é cadastrada naquele sistema. E as associações de água têm essas empresas terceirizadas. Quase todas elas têm e fazem a manutenção. E fornecem o laudo, inclusive. Fornecem o laudo. Sim. Não, o laudo vai direto para o sistema. Sim. Tá, mas eu não acompanhei a questão desse programa do Poço Legal. Eu não acompanhei porque não ficou com a Secretaria de Saúde, tá? Mas assim, inclusive os privados. Todos os poços que tem no município agora tem um sistema que... Não é tu, Aline, que alimenta? Tu lembra? Não, mas do Poço Legal, quando foi feita a adesão... Eu acho que, na época, quem estava cuidando, quando saiu, foi o Edna, que estava cuidando dessa questão desses poços, porque não interessa se ele é privado ou não, todos do município. Aí, maior parte dos municípios contrataram uma empresa, tá? Para fazer um diagnóstico. Tem mais algumas questões. Como não é da minha área, eu não sei assim precisamente, mas eu sei a questão que tem que estar cercado, tem várias exigências. É do município, no caso, né? Mas nós vamos buscar se informar, né, Ilhete, de todos os poços, inclusive dos privados, para dar um retorno para vocês. Pode falar. Mas nós tivemos a visita técnica da Coordenadoria de Saúde na sexta-feira da semana passada, e ela se tratava sobre as arboviroses. Então, no ano de 2024, a nossa coordenadoria teve 60 óbitos de dengue, tá? O maior índice do estado. Talvez porque foi mais investigado, foi notificado mais, né? A gente não sabe o motivo. Mas existe um olhar em cima de todos os municípios da nossa regional em relação à dengue. Então, já teve várias reuniões e treinamentos com os técnicos dos municípios, e o trabalho ele tem que ser focado em cima disso. Hoje nós estamos na semana epidemiológica número 8. No ano de 2024, os maiores casos de dengue que foram na semana 10 a 20. Então, a gente já espera que, nesse momento, é o período em que nós vamos ter esse aumento de casos. Então, nós estamos, sim, o município está, sim, trabalhando em cima disso, né? Nós temos a agente de endemias, né? Nós temos a Ana, que auxilia a Marilice também. Mas o foco tem que ser voltado nisso. Então,
o nosso índice de infestação é alto, não tem o resultado ainda do último LIA, que vai medir a nossa infestação, e nós temos que, nesse momento, trabalhar em cima disso. No ano passado, os custos do município foram muito altos, devido a essa epidemia de dengue que teve, e nós tivemos 168 casos, se não me falha a memória. Em exames de laboratório, eu não sei precisar, mas nós gastamos, eu não sei se chegou nesse período, nós gastava em média R$50 mil em exames de laboratório mensais. É muito, né, o custo é muito alto, sem contar nos custos do PADU que fazia as hidratações, né? Então, só para colocar. A nível de Brasil, então, o estado de São Paulo tem casos de febre amarela. Então, eles já tiveram alguns anos atrás, e a gente sabe das dificuldades que tem nesse momento de ter vacinas suficiente, né? Então, na época, eles diluíam a vacina, por exemplo, de uma dose se fazia 2 vacinas, depois de uma dose de vacina se fazia 13, e assim sucessivamente, até diluir 1 para 4. Então, essas pessoas agora precisam ser revacinadas, e nossa cobertura de febre amarela é boa, mas assim nós vamos passar a abrir a vacina de febre amarela só uma vez por mês. Então, a gente vai estipular a terceira sexta-feira do mês, para não desperdiçar a vacina e otimizar e sempre ter para oferecer. Nosso município ele tem o macaco prego, né? A gente tem bastante macacos no município, macaco prego em várias regiões. Então, assim, os agricultores sabem disso. Então, se encontrar macacos mortos, as pessoas têm que avisar a Secretaria de Saúde, que a regional vem fazer a coleta, para ver se eles estão contaminados ou não. Mas a bióloga da coordenadoria nos disse que não quer dizer que os macacos não estão adoecendo ou não têm o vírus. A nossa cobertura vacinal é boa, por isso que a gente não desenvolve a doença aqui. Tá? Sobre o número de atendimentos, né, eu fiz o planejamento da enfermagem em janeiro, que ele é obrigatório para a renovação da responsabilidade técnica. Então, a enfermagem, no ano de 2024, né, de janeiro a janeiro, dezembro a dezembro, a gente teve mais de 20 mil atendimentos de enfermagem, tá? Divididos entre a escuta inicial, sinais, curativos, visitas, atendimento da enfermeira, coleta de exames, mais a parte administrativa. Então, eu e a Silvana juntas eu olhei, nós tivemos mais de 13 mil atendimentos, 13.600. Isso é bastante, assim, a gente tem uma demanda grande na Secretaria de Saúde. Por isso, assim, primeiro a gente atende, e sim, os sistemas roubam muito tempo. Então, depois você tem que registrar. Hoje não tem mais o registro, né, de papel, o prontuário é eletrônico, cada um tem a sua senha, e ela precisa entrar no sistema e fazer o registro. E isso é mais demorado que atender o paciente. Ilete, eu acredito assim, ó, que com a nova versão do ESUS, hoje ainda a gente consegue fazer registro tardio. Eu acredito que com a nova versão do ESUS não vai mais ser. Vai ser tudo no ato. E outra questão que a gente tem trabalhado e tem pensado muito é a questão da saúde mental no município. Faz alguns anos que o município a educação faz o AE, que é aquele atendimento, né, especial, né, que não é o reforço para o aluno, mas para aquele aluno com CID. E tem a equipe multidisciplinar da educação, e nós temos a nossa na saúde. Mas aonde a criança vem né, e o custo maior gerado é na Secretaria de Saúde. Então, com exames, neurologista, neuropediatra, tomografia, ressonância, eletroencefalograma e mais alguns outros exames assim que tem um custo muito alto, principalmente as de genética. O que nós estamos pensando, né? Pensar para tentar mudar isso. Hoje a gente sabe que tem muito diagnóstico de TDAH, de autismo, de TOD e afins. Nós pensamos, né, iniciar um projeto agora, já nesse momento, no grupo de gestantes. Nós temos, né, ganhamos, né, a equipe ganhou com esse novo psicólogo que veio atender com nós. Então,
um encontro vai ser com ele, que vai falar sobre saúde mental. Que hoje já tem estudos, a gente sabe que existem doenças mentais que se desenvolvem, que a pessoa tem traços, mas que dependendo do comportamento, aonde a criança cresce, aonde ela vive, como é essa relação afetuosa, ela, tendo traços, ela não vai desenvolver. E hoje a gente já sabe que tem estudos relacionados a transtornos mentais, que não são as doenças mentais, que são os transtornos. Por exemplo, o autismo é um transtorno, TDAH é um transtorno, ele não é uma doença. Que eles também podem ser evitados, mesmo tendo talvez traços para isso. O que a gente quer? O psicólogo quer o quê? Ele quer trabalhar com essas mães, com esses pais, essa relação, principalmente até os 2 anos de idade, que pode ser prevenido esse tipo de transtorno. A gente sabe que tem muito diagnóstico errado, que, na verdade, não são TDAH, não é autismo, enfim. E também a ideia é levar para a Secretaria de Educação e para a gestão, para fazer o mesmo trabalho com os profissionais da educação que vão atender essas crianças nessa faixa etária, para tentar, daqui para frente, modificar isso, porque esse custo que está gerando para o município, ele é insustentável, ele vai ser insustentável, ninguém vai conseguir manter tudo isso. Então, assim, pensar em prevenção, sim, é fácil, né? Por exemplo, antes a Jake colocou, né, tem esse indicador óbitos evitáveis na faixa de 30 a 69 anos. Aparecem as internações, né, as internações, os óbitos, porque tudo vai gerar, lá na DO vai aparecer. Então, assim, nós não adianta só fazer a atividade e dizer que tu está fazendo ela, que tu está desenvolvendo, não é isso. O resultado ele vai ter que aparecer em algum lugar, né, que está surtindo efeito tudo que tu vem fazendo, tudo que tu vem construindo, né? Vocês têm um exemplo aqui da questão do trabalho da prevenção, né? Que é a questão do dentista, né? Nós fomos contemplados com um programa de próteses dentária, mas, na verdade, nós praticamente não temos. E isso foi um trabalho que o dentista veio fazendo há anos. Eu acho que nessa questão odontológica vocês são um dos melhores do Estado. Todo mundo com o dente bonito. A parte hoje também da saúde, nessa parte da saúde mental, ela se estende para outras áreas, como o próprio professor Adir colocou há uns dias atrás, né, a preocupação hoje, inclusive, de formação de turmas, né, você tem gente com CID, né, os alunos, né, isso muda a configuração, isso tem profissionais que precisam ser contratados por legislação, né, também na educação. E nós também estamos ampliando também o nosso leque de parcerias com outras entidades. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião com a PAI, em 13 de maio, para justamente a gente trabalhar toda a equipe da educação, e aí é toda mesmo, desde a pessoa que faz limpeza, o motorista do ônibus, os professores, né, os monitores, todo mundo com uma capacitação para também estar atento a estas situações. Mas aí a gente está falando de faixa escolar, né? A gente está falando de idades, né, de crianças, que quando esse diagnóstico, quanto mais cedo ele for diagnosticado e for assertivo, mais resultado a gente vai ter também no decorrer do tempo, desde que nós tenhamos políticas públicas de acompanhamento também. Mas o que também nos preocupa hoje, e aí eu quero ver esse recorte, inclusive, da medicação de ansiedade, que é um termômetro de alguma coisa. Qual é a faixa etária hoje no município que mais consome esse tipo de medicação? É a terceira idade ou nós já estamos lá no início, né, lá a gurizada nossa tomando esse tipo de medicação, né? Então, acho que são coisas que nós precisamos, e aí eu quero também já estender o convite a essa casa, né, aqui a Câmara de Vereadores. Nos próximos meses nós vamos estar começando a elaborar o nosso plano plurianual, e eu penso como gestor que isto precisa estar lá com uma política pública, para a gente poder olhar isso para frente com um olhar muito especial, porque a gente sabe do custo que é. Mas, por outro lado, também a nossa cultura hoje não é ainda muito de tratar essas situações. E eu acho que a gente precisa
dar um passo à frente para a gente começar a mudar isso, né? Prefeito, bom dia. Quando vocês pensam em começar o plano plurianual, porque assim nós temos até 30 de junho para concluir o plano municipal de saúde, né? Aí nós precisaríamos que o plano plurianual já tivesse. Só levantar um questionamento que a colega fez, a Eliette, né? Todos nós sabemos, ano passado, essa questão da dengue foi um ano atípico, né, para nossa região. Nós não podemos comparar o ano passado com esse ano, mas eu sei que os trabalhos estão sendo feitos, né? O pessoal, tudo, quem consegue tomar devidas providências no seu terreno está tomando. Até eu sei que eu tive problemas lá, o pessoal veio, não, vamos tentar resolver. Mas assim, ó, anos atípicos, que nem o agente de saúde colocou, ele disse, não, o mosquito vem aqui, coloca o ovo na calha, pode ficar no seco não sei quantos meses e depois vai dar o problema, né? A gente entende isso. Só que assim, hoje nós temos que ver também, hoje no município, questão saúde, nós temos vários outros problemas, hoje muitos moradores estão reclamando da questão das baratas, né, nas bocas de lobo. Outra coisa é a questão dos ratos. Hoje, lá dentro, pelo menos lá onde nós moramos, lá não tem. Eu tô com os boletos aqui. 9 mil eu vou gastar invadiram e entraram no meu caminhão lá e comeram o cio, né? Então, são várias questões. Então, hoje, se nós trabalhar só em cima disso, já estamos passando igual para ver a questão do mosquito. Então, teria que, de repente, só dar o retoque, né? Não é uma cobrança só minha, é uma questão da população, né? Que vem falar com a gente para cobrar. Então, agora é uma oportunidade de nós cobrar isso, A né? questão da barata, nós tivemos um ano assim, aqui não sabia o que fazer lá em Redentora. Aí o que a gente fez? Porque não adianta eu detetizar a minha casa se o meu vizinho não detetizar. Nós contratamos aí através da prefeitura e fizemos uma detetização na cidade. Porque a barata, depois que ela começar... Aqui a questão maior, eu acho que é os bueiros, a boca de lobo, né? Vim de cima para baixo, né? Sim, sim. Sim. É complicado, né? A gente coloca já a questão saúde, então coloca a questão de... Não, a gente só coloca ele tipo assim, ó, que foi um ano atípico, né? Ninguém... Tu pega esse ano, então, esse ano dá essas pancadinhas de chuva, mas amanhã tá tudo torando de seco, né? Ele pode se criar, mas... Eu vejo que o pior está por vir na questão da dengue. Sim, sim. Tenente Portela, mais de 70% da população se contaminou com dengue. É uma questão que ficou, então, né? Que vem recorrente do ano passado, que aumentou demais, né? Mas teria mais algum questionamento sobre a saúde ou alguma colocação? Então, agradecer ao Nerci, então, pelos esclarecimentos, a Jake, né? E daí, prefeito, vice-prefeita, estão aí também. E dou por encerrada essa sessão, então.